Recentemente, a mãe do nosso protagonista, Xiaoxi, ficou doente. E o coitado precisava meio que levantar uma grana pra salvar a coitada da véia. Logo, pra manter a sua mãe bem, ele teve que arrumar um emprego. Mas diga-se de passagem que é um emprego muito mais do que peculiar. Claro que eu também peço humildemente a quem ainda não tá inscrito aí, pô, se inscreve e mete aquela bala no like se gostou, pô. Segue lá no Insta pra gente bater a nossa meta de 10k e pra não perder nada de novidades daqui do canal. A nossa nova história começa com dois rapazes conversando entre si, um com cabelos loiros e o outro com cabelos castanhos, que estavam parados diante de um prédio imponente, um tanto quanto luxuoso e muito alto. O garoto loiro comenta que no segundo andar vive a senhorita Zou e uma mulher de elite, de classe alta. O nosso querido herói sabia o que estava prestes a fazer e sentiu um profundo remorso. Ele tira o celular do bolso e observa a foto de uma mulher sorridente, perdendo-se na beleza daquele sorriso. Por alguns momentos ele permanece em silêncio, e o garoto loiro pergunta o que é que estava rolando. Automaticamente o outro garoto fica em silêncio, sendo ele o nosso Xiaoxi, nosso garotão, e bloqueia o celular guardando no bolso. Nada mais acontece nesse momento e o garoto loiro o abraça pelos ombros com um pequeno tapinha, dizendo que sempre apoiará, independente de suas decisões. Em seguida ele o deixa sozinho para entrar no prédio e subir ao segundo andar, onde a senhorita Zou estaria o esperando. Enquanto isso, o nosso Xiaoxi se vê envolto de um turbilhão de pensamentos e sentimentos conflitantes que atormentavam e confundiam a sua coitada mente. Ele sabia que assim que passasse pela porta do apartamento da garota, sua vida mudaria provavelmente para todo sempre. Ao chegar à porta indicada, ele bateu uma, duas e até 3 vezes na porta. Na porta, tá, rapaziada? Como ninguém atendeu de imediato, ele esperou alguns segundos até ouvir passos do outro lado. Depois de alguns instantes, a porta se abriu, revelando uma mulher deslumbrante, digna de admiração. Ela era alta, magra e usava um vestido bonito que deixava as laterais de suas pernas descobertas. Nervoso, o nosso querido herói tropeça de forma cômica ao vê-la. Ela estende a mão para ajudá-lo a se levantar e o mesmo aceita, tentando ignorar o constrangimento do momento. Um vento repentino paira sobre o ar, espalhando a fragrância do perfume da mulher. O protagonista desvia o seu olhar, tentando não parecer desrespeitoso. A mulher comenta que ele deveria ajudá-la em situações como aquela e, pegando pelo braço, diz que era apenas uma brincadeira. Em seguida, ela o convida a entrar no seu apartamento e Xiaoxi pergunta se ela já estava trabalhando, ao que ela ri e responde que ele ainda nem sabia qual seria o seu trabalho. Nesse momento, o celular do protagonista recebe uma mensagem de Xin, a sua namorada, que carinhosamente conta que comprou tofu e aprendeu um novo prato para ele, finalizando a mensagem com um sorrisinho. O prota, sentindo-se culpado pelo que estava prestes a fazer, demonstra o seu rosto uma expressão abatida. A mulher percebe a sua hesitação e pergunta se ele realmente precisava de dinheiro. Quando ele confirma, ela diz que ele pode segui-la para começar ou, se preferir, pode sair pela porta e esquecer tudo o que aconteceu até agora. Sem pensar muito, Xiaoxi decide entrar no luxuoso apartamento cheio de maravilhas e antiguidades que aparentavam ser muito valiosas. A senhorita Zou convida a se sentar no sofá e ele retira a mochila das costas antes de se acomodar. Ela faz o mesmo e avisa que a prova começará em breve e ele aceita, esperando em silêncio. Após um breve momento de pausa, a mulher bate palma 2 vezes, sinalizando o início da prova. Outra mulher entra na sala vestida de uma saia preta, uma camisa branca sem mangas e de cabelos também brancos. Ela caminha em direção aos outros dois personagens de uma maneira peculiar, quase como se fosse um zumbi. O nosso querido protagonista observa também atentamente os eventos que se desenrolam e, ao mesmo tempo, ele levanta-se com a intenção de perguntar à mulher rica se a menina era cega. No entanto, a sua pergunta é interrompida quando a garota, ao ouvir a sua voz, corre para os braços e ele tenta entender se havia outro homem presente. O protagonista não compreende exatamente o que a menina estava insinuando, mas não teve tempo para refletir, pois é surpreendido pela atitude dela. A garota diz que esperou muito tempo e, ficando na ponta dos pés, o beija apaixonadamente. O coração do prota acelera e ele se vê incapaz de encontrar uma explicação para o que estava rolando, e ele se pergunta se esse seria o teste que a garota falou. A mulher rica o convida a caminhar com ela para apresentar à mãe quem ele é, e ela age com indiferença, servindo-se de uma xícara de chá como se já soubesse o que estava prestes a rolar. Xiaoxi entende que o teste começou, então continua com a brincadeira da garota de cabelos brancos. Ele a abraça pela cintura e juntos se dirigem à sala onde a mãe os espera, dizendo que ali estava ele. Xiaoxi percebe que o teste realmente havia começado quando os três se sentam frente a frente. Ele se apresenta de oficial como namorado da garota de cabelos brancos e ambos riem de maneira conspiratória, deixando claro que era algo que ele não entendia. A jovem comenta que, sendo a primeira vez que ele visita sua mãe, ele deveria estar nervoso e serve uma pequena xícara de chá para ele. Então ele pergunta se o que aconteceu foi o teste. E a mulher responde que aquilo foi apenas uma parte e que tinha mais coisa por vir. Ela pergunta se ele conhece as mulheres dos tempos atuais, ao que ele acena com a cabeça dizendo que não. Ela então explica usando uma frase dita por um professor uma vez que, se um homem conquistar o coração de uma mulher, ele conquistaria todas as riquezas do mundo. O que o professor quis dizer é que essas riquezas incluem mulheres, crianças, idosos, homens e até mesmo cães e, é claro,
grana. Esse tipo de homem ganha dinheiro diariamente dirigindo iates e vive em locais privilegiados, enquanto os homens de nível inferior podem ser bons companheiros. Mas não tem muitos recursos financeiros e com o tempo começam a se sentir tristes e cansados, enfrentando as dificuldades da vida. Ao final da explicação, nosso querido herói pergunta se ele já havia passado no teste, claramente desconfortável com aquela conversa. A mulher se levanta, se aproxima dele lentamente, senta-se ao seu lado e o abraça, informando a filha que ele será o seu futuro noivo. Ela então pede a bênção do nosso herói, que surpreendido fica sem palavras. A mãe então ordena que o protagonista cumprimentasse a filha, que responde gritando que aquele homem não era seu pai e que ela já tem um pai de verdade. Mas a mãe a repreende dizendo que ela não deve ser injusta, pois passou por muitas dificuldades criando-a sozinha, após o pai ter os abandonado. Bom, o cara foi comprar cigarro e não voltou, a verdade é essa. Com raiva e tristeza, a garota decide sair correndo da sala. Em sua fuga frustrada, ela acaba esbarrando o joelho na mesinha onde estava a comida e quase caiu com elementos de vidro que poderiam causar ferimentos graves. Por sorte, o protagonista, ágil e atento, reage rapidamente à situação, levantando-se e correndo em direção à garota para evitar que pior acontecesse. Um incidente infeliz. Contudo, a sua ação precipitada acaba sendo um tanto quanto cômica, pois ele aparece debaixo dela e em seguida seu rosto bate na mesa numa situação embaraçosa. Após o incidente, a garota cega se levanta, libertando o prota. Este, entretanto, fica triste por ter quebrado acidentalmente o jogo de chá que estava sobre a mesa, e a jovem, de maneira involuntária, é quem acaba levando a culpa. Apesar da perca de jogo de chá, Zou, a mãe, não parece se importar. Pelo contrário, ela se sente extremamente grata por sua filha ter sido salva de um possível acidente mais grave. Ela então pega o seu kit de primeiros socorros para tratar o nariz do nosso querido herói, que estava feridão. Enquanto procurava o kit no armário, ela se vira para o prota sorrindo, revelando novamente o seu sorriso ao prota. Em seguida, ela retorna com um pequeno cotonete molhado de um remédio chamado Metiolate, usado para tratar feridas. Ela explica que a imagem de um namorado temporário é importante, por isso ela precisa cuidar da ferida dele. Zou também conta a origem do remédio, destacando a sua importância e exclusividade não acessível à classe média. Em poucos segundos, o nariz do nosso querido herói para de arder, conforme Zou havia prometido. Ela inicia uma nova explicação sobre a história de namorados temporários. Ela conta ao nosso herói que inicialmente o negócio era voltado apenas para pessoas específicas antigamente, e isso era comum em famílias onde o casamento era exigido em datas festivas. Com o tempo, o negócio se tornou tão popular que passou a incluir homens sendo remunerados para acompanhar mulheres como uma forma de proteção. Durante essa explicação, ela brinca com o protagonista acariciando seu rosto, abraçando pelo braço e descansando a cabeça em seu ombro. Ela confessa que muitas mulheres só querem ter a companhia e a segurança de estar ao lado de um grande homem. E o protagonista, impaciente, interrompe a explicação da garota, perguntando qual a relação de toda aquela conversa com o teste. Zou responde que o trabalho como namorada temporária poderia ensiná-lo muito sobre o homem e sobre negócios. Ela diz que com a sua experiência encontrou os 3 melhores namorados temporários no mercado, que hoje são homens de sucessos, ricos e que compreendem o verdadeiro significado da riqueza. Mais uma vez, o nosso querido herói impaciente pergunta se já havia passado no teste e Zou responde que não, pois ainda faltava uma parte. Basicamente, o protagonista, rapaziada, é um namorado de aluguel, onde ele vai fingir ser o namorado dela perto de outras pessoas. Eu não sei porque a galera paga pra isso, mas tudo bem. Ela começa a sair e a filha dela agora é quem toma conta do protagonista, pedindo gentilmente para que ele acompanhasse até o quarto, onde ele passaria a noite. A mãe pergunta ironicamente se ele não é grande o suficiente para dormir sozinho, sugerindo que ele deveria dormir no mesmo quarto, já que em breve estariam noivos, e a menina cega apenas quer mostrar o seu quarto ao prota. Ela o pega pelo braço e o guia lentamente pela casa até a porta de seu quarto, e ao chegar ela convida ele a entrar, dizendo que estava tudo bem. Ele gira a maçaneta e vê uma lâmpada brilhante pendurada no teto e um toca-discos antigos. Nada de extraordinário, e a porta se fecha atrás dele. Zou aparece com uma atitude enigmática, afirmando que supervisionará o que segue, pois tem todo o direito de fazer isso. Então ela também tira os seus sapatos, dizendo que os seus pés estavam doendo, criando uma situação um tanto quanto desconfortável e estranha, até pra mim que tava resumindo. Em seguida, elas convidam o protagonista a dormir ali. Isso acaba não agradando muito o jovem, dizendo que vai dormir no chão, tentando não parecer um homem, atacado. A jovem diz a ele que se ele for dormir no chão, a sua mãe poderá descobrir e ele terá problemas severos. A menina em nenhum momento sentiu sua mãe entrar no quarto e de outra forma também não poderia saber se a bela dama estava lá com eles. Ele começa a duvidar do que fazer quando Zou sorri e espera ansiosamente por sua decisão após uma pausa em que o protagonista debateu o que raios iria fazer para não prejudicar a prova que estava sendo feita. Assim que ele termina de se deitar, a cega vira-se para o lado e o protagonista começa a se sentir incomodado com a situação e se afasta um pouco para não cair em nenhuma cilada. Mas isso não estava adiantando, pois o prota estava ficando cada vez mais desconfortável com aquela situação. O nosso querido herói ainda faz um esforço levantando da cama, sugerindo que o que está acontecendo não estava certo, por isso ele queria sair dali. Ela olha para ele com atenção, tentando decifrar o seu próximo passo, e ele fica desconfortável, deitando-se novamente. A jovem nesse momento meio que obriga o garoto a voltar a se deitar, dizendo que a sua mãe brigaria com ele se ele realmente quisesse dormir ao chão. O nosso querido herói parece se sentir um tanto quanto perdido em relação à prova do que estava passando. Ele fecha os olhos, sugerindo que iria dormir como ela havia solicitado anteriormente, porém, ele não consegue adormecer. Acontece que a garota ficava tentando provocar o protagonista, que na realidade estava pra lá de incomodado com a situação. Obviamente, com isso, ele permanece petrificado com o que estava acontecendo
acontecendo ali. Mas uma coisa pairava em sua mente, uma única coisa: a foto do papel de parede do seu celular, onde a sua querida e belíssima namorada Shin sorria para ele de uma forma tanto quanto amorosa. Enquanto isso, a garota ainda continuava provocando o nosso querido herói. Ao passar dos limites de tanta baboseiras faladas, o nosso querido herói se levanta abruptamente em uma situação que provoca o nervosismo nele, gerando uma reação inesperada. Surpreendida, a filha salta da cama gritando, alegando que não era possível prosseguir daquela forma. Ela sorri, deixando uma ambiguidade no ar que torna incerto se a sua reação é positiva ou negativa, e a jovem, um tanto quanto frustrada e surpresa, questiona o protagonista sobre o que ocorrerá caso tudo esteja bem. Ele reflete e percebe que talvez não tenha reagido da melhor maneira, preocupado que a sua atitude abrupta possa ter magoado a garota. A cena é interrompida abruptamente quando uma pessoa de braços cruzados e com uma expressão enigmática solicita que o rapaz saia primeiro do ambiente. Assombrado pelos pensamentos mais sombrios, o protagonista teme ter cometido um erro gravíssimo e acredita que tudo estava perdido. Resignado, ele se volta para deixar o local, mas é surpreendido pela jovem de cabelos brancos que segura sua mão no gesto de apoio, embora ele permanecesse confuso. Sem compreender a situação, ele se levanta e se dirige à saída. Antes de sair, ele para diante de Zou, curva-se em respeito e deixa o quarto. Assim que a porta se fecha, pensamentos negativos mudam sua mente, fazendo questionar suas próximas ações e as implicações para o tratamento da doença da sua mãe, caso ele não conseguisse o dinheiro necessário. Enquanto ele está absurdo em seus pensamentos, a porta se abre de novo, revelando as duas figuras femininas que se aproximavam e se sentavam diante dele em completo silêncio. O suspense se prolonga até que ela tenta iniciar um diálogo, mas as palavras falham em sair. A mãe então interrompe o garoto, dizendo se ele realmente compreende as mulheres, e após uma breve reflexão ele admite que não, e essa honestidade parece ser bem recebida pelas mulheres presentes. O prota então pondera sobre o autoconhecimento e a ilusão comum de que todos possuem esse entendimento, destacando que apenas uma minoria realmente alcança tal nível de compreensão, o que raro é notável. Neste momento, Zou retorna à conversa, enfatizando que aqueles que nascem com a capacidade intuitiva e empatia necessárias para entender os outros são, por vezes, mal interpretados e subestimados. O jovem então pergunta se ele era adequado para a tarefa em questão, mas Zou esclarece que não cabe a ela fazer essa avaliação. A mulher revela ter investigado profundamente sobre o rapaz, concluindo sobre sua índole fiel e compreensível. Apesar de admiráveis, o tornam inapto para gerenciar grandes responsabilidades financeiras, e a conversa se encerra com essa dolorosa revelação. Ele caminha em direção à saída da casa, mas antes de alcançar a maçaneta da porta, faz uma pausa para perguntar se é jovem. Não deseja dizer nada. Com expectativa baixa, ele se vira ao ouvir que talvez ela possa ter algo importante a dizer sobre a sua adequação para o trabalho. No entanto, a resposta dela é surpreendente. Ela afirma que ele não é quem ela pensava que era. Visivelmente irritado pela primeira vez na história, ele questiona de forma brusca e abrupta por que ela insistia em repetir o que já foi dito, acusando de criar falsas esperanças em seu coração. Afinal, se trata da mãe do garoto, né, rapaziada? Calma lá. Ignorando a reação agressiva dele, a mulher mais velha continua explicando que, segundo os critérios de avaliação, ele não se encaixa no perfil desejado para o cargo. No entanto, a garota de cabelos brancos acredita que ele possui um temperamento único, o tipo pelo qual muitas mulheres se esforçavam para encontrar. Motivada por essa crença e confiando na intuição feminina de ambas, a mulher mais velha oferece ao protagonista uma oportunidade de 3 dias de experiência, para que ele possa organizar os seus assuntos e preparar-se para o trabalho, que servirá como um teste para validar as suas intuições. Ele hesita, mas a mulher se aproxima, toca o seu rosto gentilmente e o encoraja a se preparar para conquistar o seu primeiro cliente. Depois de sair do prédio, o protagonista encontra o seu amigo, que estava ali sentado, reduzindo sua vida aos pouquinhos. Ao sair, o seu amigo imediatamente pergunta como foi a entrevista, ao qual o prota cabisbaixo em silêncio não responde de início, o que leva o garoto a insistir na pergunta. Eventualmente, seu amigo revela que não foi bem e que não passou nos testes, e Sam, confiante de que tudo se resolveria, fica perplexo e desesperado, mas rapidamente pensa em uma solução, se comprometendo a trabalhar arduamente, talvez até casar com uma mulher rica para ajudá-la a sair daquela situação, confiando que o protagonista também o apoiará. O jovem assegura que ajudará no que for possível e lembra que, como irmãos e amigos de longa data da universidade, aqueles que valorizam estarão prontos para ajudar. O prota, já sem paciência, agradece pelo apoio, mas sente que é suficiente. Então ele continua a conversa explicando que recebeu alguns dias para se preparar para encontrar o seu primeiro cliente. E o amigo loiro aproveita a oportunidade para perguntar ao prota como ele conseguiu que a senhorita azul prestasse atenção nele e por que é que ela lhe deu uma outra chance. Antes que ele pudesse responder, o seu amigo especula que talvez ela tenha se apaixonado por ele, o que desperta ciúmes em seu amigo. Sen então alivia a situação fazendo uma piadinha com o nosso querido Xiaoxi. Então ele convida o prota para tomar alguns drinks e uma proposta que ele aceita sem hesitar, dando início a uma nova aventura. Rindo, eles descem no segundo andar luxuoso do edifício de onde saíram, e a enigmática, rica alma os observava com um sorriso enquanto segurava uma bebida. Mais tarde, em um bar chamado Xou, onde nossos personagens foram relaxar e desfrutar de uma bela noite, uma garota atraente com seu violão cantava para o público. Aparentemente, ela estava tocando uma boate azul ali. O loiro pede uma bebida que é a marca da bebida mais popular do mundo, conhecida por sua coloração amarelada e espumosa quando servida. Xiao rapidamente agarra a alça de seu copo, batendo contra do amigo para um brinde como se fosse o último drink de sua vida. Seu amigo observa um tanto quanto surpreso com a atitude impetuosa. Em seguida, ele indaga Xiaoxi sobre o que aconteceu durante o encontro com a senhorita azul, revelando a sua curiosidade insaciável. O prota não responde, mas solicita outra bebida ao garçom, enquanto seu amigo fica visivelmente preocupado, notando que tinha alguma coisa errada com o seu querido
querido amigão. De repente, sem aviso prévio, duas jovens muito atraentes se aproximam. Uma delas coloca a mão no ombro do prota, tentando puxar assunto sem mencionar a sorte dos dois jovens em ter companhia. Xiao, no entanto, não está de bom humor e as rejeita de forma ríspida, pedindo que os deixassem em paz. Tanto seu amigo quanto as duas mulheres reagem com surpresa, já que parecia imprudente desperdiçar tal oportunidade. A mulher vestida de vermelho, percebendo a rejeição, pede desculpas e sugere que se ele estivesse apaixonado e não desejasse compartilhar a noite com uma outra pessoa, ela entendia. No entanto, o amigo loiro não quer perder a oportunidade que Xiao desprezou, e antes que as mulheres pudessem sair, ele segura o pulso daquela que foi rejeitada, elogiando sua beleza com palavras um tanto quanto exaltadas. Ele convida para beberem juntos, esquecendo o desdém do seu amigo. A mulher de vermelho, atraída pela proposta, decide aceitar o convite e senta perto do cara. Em um tom de desafio, ela provoca o amigo do protagonista para ver quem poderia beber mais, iniciando então uma competição amigável. Ele aceita o desafio e logo pede ao garçom que trouxesse mais 2 garrafas inteirinhas, enquanto os dois aparentemente se divertiam juntos. Enquanto isso, metros distantes da cena festiva, Xiao reflete seriamente. Ele pondera sobre a realidade de pagar o tratamento de sua mãe com um novo emprego que ainda não era garantido, uma vez que enfrentará um teste nos próximos 3 dias. Absorto em seus pensamentos novamente, a outra jovem que acompanhou a garota de vermelho até se aproxima então perto do protagonista de uma forma tímida. Com um sorriso gentil, ela inquisitivamente pergunta se ele poderia comprar uma bebida para ela também. Determinada a não parecer rude ou indelicado, de novo, ele decide convidar a garota para uma xícara de chá. E enquanto a noite caía cada vez mais e a lua pairava sobre o ar, iluminando as ruas da cidade, o protagonista deixa o local. Com uma expressão cansada, ele caminha em direção à sua casa, mas para por um momento para olhar as janelas iluminadas das residências. Uma janela em particular chama sua atenção ainda acesa, indicando que alguém estava acordado. Preferindo evitar o encontro com essa pessoa, ele se detém em uma pedra colocada no parque, balançando-se suavemente enquanto desfrutava de um momento de solidão. Subitamente, seu celular toca, interrompendo o silêncio. Ele verifica a tela para identificar a chamada, mas sem interesse em responder, guarda o aparelho de volta no bolso. À distância, ele escuta passos rápidos se aproximando. São passos de chinelos característicos de alguém correndo, e era a sua namorada apressando-se em sua direção. Ela, claramente agitada, o repreende por não responder às suas mensagens, expressando sua preocupação crescente. Ela questiona se alguma coisa séria tinha acontecido porque ele havia saído para beber com um amigo e não parecia bem. O prota assegura que estava bem, negando a necessidade de mentiras, porém, internamente, ele luta para confessar algo aparentemente afetado pelo excesso de álcool. A namorada comenta, talvez com um tom leve de reprovação, que ele deveria ter moderado na bebida, como ela havia sugerido anteriormente. Ignorando seus conselhos, ele apenas intensificou as suas preocupações, o que claramente o incomodou. Caminhando em direção à sua residência, o protagonista encontra dificuldade em avançar, somente atormentada pela ideia de que estava mentindo e potencialmente desrespeitando seu namorado ao esconder as suas ações daquela noite e os seus planos em relação ao seu novo emprego. Ele para, encara nos olhos e considera que a melhor maneira de viver sem arrependimento seria revelar a verdade sobre seus planos de financiar a cirurgia de sua mãe. No entanto, ele teme que confessar tudo pudesse levar ao término do seu relacionamento com ela. E em meio a esses pensamentos, lágrimas começam a rolar pelo seu rosto, demonstrando sua confusão e conflito interno. A namorada, vendo chorar, reage com firmeza, dizendo que ele não deve chorar assim, pois não é mais uma criança. Ela o abraça de maneira carinhosa e o incentiva a abrir-se sobre o motivo real de suas lágrimas. Nesse momento crítico, Xiao Xi decide que não quer arriscar perder a sua pessoa que ele amava. Então, ao invés de revelar a verdade, ele diz que estava chorando porque se sente culpado por não ter respondido às mensagens dela e por ter causado tanta preocupação em sua amada. Os dois se abraçam calorosamente, manifestando o afeto mútuo que sente um pelo outro. Naquele momento, o protagonista desistiu de compartilhar com sua namorada o seu plano de financiar a cirurgia de sua mãe e posteriormente abandonar o emprego que tinha levado a tantas situações complicadas. Após um longo abraço, ela empurra suavemente em direção à sua casa, onde tinha preparado um jantar especial para o prota e com um sorriso carinhoso recomenda-lhe que não beba tanto na próxima vez. E juntos eles vão para casa e, pela manhã, no brilho intenso do sol, enquanto o celular do prota indicava que era 7 horas da manhã, ele abre seus olhos e olha pensativamente para o teto. Então, a porta do seu quarto se abre. Shin, sempre enérgica como sempre, entra na sala com um sorriso radiante, anunciando que já estava tarde para o trabalho e que ele precisava parar de dormir tanto. Ele fecha os olhos novamente, fingindo não ouvir o que a sua namorada dizia, e insistente, ela abre as cortinas inundando o quarto com a luz. Ela informa que preparou o café da manhã com palitos de massa fritas e pãezinhos de carne que eram os favoritos do protagonista. No entanto, ao invés dele ficar completamente agradecido e apaixonado, ele vira-se para o lado, alegando que a dor de cabeça era intensa e que preferia continuar dormindo. Essa atitude faz com que ela ficasse irritada. Shin, decidindo mudar a situação, demonstra o seu espírito resoluto ao pular na cama e pisar nas costas do protagonista para forçá-lo a se levantar e começar o dia. Ele reclama que a ação foi dolorosa devido ao peso dela, mas ela, eficaz em sua intenção, conseguiu fazê-lo se levantar. Mesmo tendo alcançado seu objetivo, como é típico em muitas dinâmicas de relacionamento, ela se sente na necessidade de acrescentar mais um comentário. Ela o repreende por ter bebido demais a noite anterior, o que dificultou seu despertar, e lembra ele de que ele tem uma entrevista de emprego naquele dia e não devia se atrasar para evitar cortes no salário. O protagonista pede desculpas e promete que vai trocar de roupa
rapidamente. E Shin, com um sorriso travesso, pergunta se ele gostaria de ajuda para escolher as suas roupas. E ele, não querendo perder a oportunidade de ser um hétero top, concorda. Bom, mas acaba que ele tava shapeado e a garota ficou tímida com isso. No entanto, quando o protagonista pergunta se ela gostou do shape dele, a garota mete uma bicuda no peito dele. O protagonista cai para trás de uma forma abrupta e se levanta de imediato. Ele não tem tempo de repreendê-la pela atitude, pois ela já estava deixando o quarto, rindo e ameaçando comer todo o café da manhã sozinha, deixando ele faminto pelo restante do dia. Ele retribui o sorriso, mas apenas até ela desaparecer de vista. Então, seu sorriso entristece e a confusão toma conta dos seus pensamentos novamente. A culpa por mentir para a namorada pesa em seu coração enquanto ele se veste formalmente para o dia a dia. Refletindo sobre o seu relacionamento, ele lembra que conhece a garota desde a infância e a primeira vez que se encontraram foi no jardim de infância. E desde então foram amigos inseparáveis durante a escola fundamental e o ensino médio até a universidade. Seu vínculo foi se fortalecendo com o passar dos anos e ele sempre a viu como mais do que uma amiga. O período mais difícil da vida do Prota ocorreu quando seu pai faleceu, deixando sua mãe e ele sozinhos. Durante esse tempo, Shin estava lá para consolá-lo e apoiá-lo, o que só fez com que o seu amor por ela crescesse. Ele sempre quis confessar seus sentimentos pela garota, mas o medo do fracasso o impedia. Agora, enquanto se prepara para o dia, ele pondera sobre a verdade que esconde dela, questionando se deveria revelar tudo e enfrentar as consequências que isso poderia trazer para sua vida amorosa com ela. O jovem sempre duvidou de sua capacidade de proporcionar uma vida adequada para sua namorada, mas as recentes mudanças em sua carreira começavam a lhe dar uma esperança. Bom, ele saiu do quarto com a camisa desbotada de uma forma desleixada, chamando a atenção de sua esposa, que rapidamente correu até ele para ajudá-lo a se arrumar, brincando sobre sua aparência descuidada, e abraçou ele carinhosamente. Apesar de surpreso com a demonstração de afeto espontânea, ele sabia no fundo o que esse gesto significava. Era um pedido para que ela tivesse paciência com ele, dado que seu trabalho adicional como namorado de meio período seria apenas uma solução temporária. No entanto, a garota não entendeu completamente o pedido por paciência. Ao questioná-lo, ele desviou o assunto e incentivou a ir comer. Apreciando a disposição dele em tentar manter o seu bom humor, Shin dirigiu-se à cozinha para servir o café da manhã, comentando como o alimento parecia fresco e revitalizante. A resposta dela foi de surpresa e curiosidade, especialmente porque ela sabia que o leite que eles consumiam era comprado no mercado e não havia nada de excepcional nele. Ela não se conteve e comentou sobre a mudança no comportamento dele, de alguém normalmente reservado para alguém que agora se expressava abertamente. O protagonista, sentindo-se um tanto quanto acuado, não quis prolongar a conversa, percebendo que a sua esposa estava achando seu comportamento esquisito. Ela por fim pediu para que ele não se atrasasse para o trabalho, lembrando ele de que qualquer atraso poderia resultar em uma penalidade equivalente a meio dia do salário. Enquanto ele se preparava para sair, o seu celular tocou e era aparentemente a sua mãezinha, que estava ligando para ele. E Shin fez uma observação de que ele também era preguiçoso segundo sua mãe. Ele atendeu o telefone e assegurou a sua esposa que qualquer aborrecimento seria temporário e que ela não deveria se preocupar, pois segundo ele, nenhum outro homem chamaria sua atenção. Ela se aproximou dele com carinho e disse que sempre apoiaria e aceitaria em todos os momentos, independente das circunstâncias. Ele gostou de ouvir essas palavras, mas lembrou-se dos critérios que o pai de Shin tinha para escolher o parceiro ideal para ela. E ela, no entanto, assegurou que esses critérios não se aplicavam a ele. Com um sorriso, ele colocou um pãozinho de carne na boca dela e pediu que ela terminasse o café da manhã enquanto ele atendia sua mãezinha. Depois de garantir que não deixaria sobrar nada do café, ele saiu para a varanda e observou Shin saborear a comida. Ao atender a ligação, do outro lado estava sua mãe, perguntando como ele conseguiu o dinheiro necessário para toda a operação. Ele explicou que havia pedido um empréstimo a um amigo da universidade, algo que ele sabia que poderia retribuir com um trabalho árduo. Sua mãe, contudo, mostrava-se preocupada e desconfiada, questionando se ele realmente poderia gerenciar o reembolso, dado que seu trabalho oficial não era suficientemente lucrativo. Ela até ameaçou deixar o hospital e recusar o tratamento, preocupada principalmente com as questões financeiras do Prota, mas o jovem, por sua vez, tentou tranquilizá-la, assegurando que tudo daria certo e que ela deveria confiar em suas palavras. O Prota, consciente de que poderia se atrasar e consequentemente ser penalizado com meio dia de salário, apressou-se para iniciar o seu dia. E depois de encerrar a ligação, ele aproveitou um momento para sentir o sol aquecer o seu rosto, mas logo foi interrompido pela brincadeira da namorada, que ameaçava comer tudo sua comida. Embora o pãozinho de carne que Xiao tinha lhe dado já estivesse acabando com o resto do café da manhã, ele pedia clemência e corria para tentar aproveitar um pouco mais do café. Já no escritório, onde realizava suas tarefas diárias, o dia transcorria normalmente, até que uma voz informou que o chefe veria vê-lo novamente. Ele acenou com a cabeça e caminhou calmamente até o escritório da chefe. Antes de entrar na sala, sua namorada, que trabalhava como secretária da chefe, indicou com um gesto que havia algo importante esperando por ele. Dentro do escritório, a chefe Diane estava visivelmente irritada. O sistema de teleconferência, que era responsabilidade do Prota, não funcionava como esperado. Ela vociferava ameaçando retirar o bônus prometido por liderar o projeto satisfatoriamente, considerando substituí-lo se o atraso continuasse. Essa situação desagradável gerou grande insatisfação em Xiao, que irritado se defendeu vigorosamente, explicando que os atrasos não eram culpa dele e de sua equipe, mas já que as alterações exigidas nos sistemas foram realizadas repetidas vezes. Ele detalhou como cada mudança demandava uma reversão ao sistema anterior, causando transtornos e frustração entre os seus colegas. A gerente ouviu toda a sua explosão
explosão de descontentamento e em resposta mencionou apenas a palavra clientes. Xiaoxi completou o pensamento reconhecendo que os clientes eram como deuses para a empresa e que era essencial mantê-los satisfeitos. Afinal, o cliente sempre tem razão. E blá 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 blá. Xiao concluiu sua apresentação com uma proposta enfática sobre mudanças necessárias na equipe de liderança, sugerindo que o atual supervisor, que aparentemente estava desconectado das tecnologias empregadas no projeto, estava se tornando um obstáculo para o progresso de sua equipe. Ele ensinou que até mesmo o fundador da empresa, apesar de sua vasta experiência e dedicação, teria dificuldades com a situação atual devido ao seu temperamento notoriamente difícil. Embora a fundadora fosse uma mulher de sucesso, poderosa e admiravelmente bela, seu status de solteira parecia um tanto quanto relevante, embora não diretamente relacionado à discussão. E após o tenso diálogo entre o protagonista e a gerente, o ambiente na sala de reuniões tornou-se visivelmente pesado. Xiao, acompanhado por sua equipe de 3 membros, encontrava-se diante de uma mesa onde todos mantinham a cabeça baixa, absorvendo o peso das críticas recebidas. O silêncio era tão profundo que ninguém ousava levantar os olhos até que o prota, num gesto dramático, bateu no quadro que estava nas costas dele. O abrupto som reverberou pela sala, capturando imediatamente a atenção de todos. Ele repreendeu a equipe pelo atraso de 3 dias no cronograma do projeto, ressaltando a urgência de concluir as tarefas para evitar a perca do bônus financeiro prometido. E Xiao comentou que a intensa competição no mercado não perdoava falhas e que o atraso poderia comprometer seriamente a posição da empresa. Ele expressou frustração com a falta de compaixão e paixão demonstrada pela equipe no desenvolvimento do trabalho. Durante a discussão, um dos funcionários, reconhecível pelos óculos que usava, tentou intervir, levantando a mão, tentando justificar o cansaço da equipe, mencionando as longas horas exatas trabalhadas, sugerindo que a gerente também tinha parcela de responsabilidade pela desorganização que levava ao desperdício de tempo. Interrompendo a conversa, o prota retirou a frase proferida anteriormente por sua superior, dizendo que o cliente era como um deus. E a equipe assinou com hesitação, mas a funcionária de cabelos rosados expressou confusão sobre o que deveriam fazer a seguir. Antes que o protagonista pudesse elaborar uma resposta, o seu celular vibrou com uma chamada de seu amigo Sam. Ele hesitou, questionando se seria apropriado atender a ligação durante uma reunião tão crucial. Decidindo priorizar a reunião, ele ignorou a chamada, instruindo a equipe a se preparar para um esforço intensificado nos próximos dias, sugerindo que eles poderiam ter que dormir no escritório, mas iriam fazer o que fosse preciso. A conversa foi interrompida novamente pelo toque insistente do telefone, e percebendo que uma segunda chamada poderia indicar uma urgência, o protagonista pediu licença aos seus subordinados, enfatizando a necessidade de trabalhar diligentemente. Ele prometeu recompensar a equipe com um convite para o evento, tentando reforçar um ambiente mais positivo no escritório. Então ele saiu para atender a ligação, esperando ouvir o seu amigo, mas ao contrário, foi surpreendido por uma voz desconhecida e ameaçadora. O tom da conversa rapidamente alterou seu estado emocional. Ele correu pelo corredor em direção à saída, implorando a pessoa do outro lado da linha para não tomar nenhuma medida drástica, pois ele estava a caminho do local solicitado. A pressa era tanta que ao passar pela própria namorada não conseguiu parar para cumprimentá-la, apesar de ela tentar chamar a sua atenção com um sorriso de novo. Uma vez na rua, já visivelmente perturbado, Xiao dirigiu-se rapidamente ao local indicado pela voz misteriosa no telefone. A situação era crítica e o deixava cada vez mais ansioso sobre o que encontraria ao chegar no destino solicitado. No momento de aparente coincidência ou talvez proveniência do roteiro, enquanto Xiao estava refletindo sobre os eventos recentes, um lindo táxi passou por ele e sem hesitar acenou para o veículo que prontamente parou. O prota entrou no carro pedindo ao motorista que dirigisse pela estrada até o clube escondido, um local conhecido por sua descrição e atmosfera peculiar. O motorista, acostumado com todo tipo de pedido, apenas acenou com a cabeça e iniciou o trajeto. Logo após o início da viagem, o celular do protagonista tocou e era sua namorada, provavelmente alarmada com a pressa e a seriedade que ele demonstrara ao sair da empresa. Preocupado em não ampliar as preocupações dela, ele optou por não atender a chamada. Em vez disso, pediu ao motorista que acelerasse, pois considerava a situação uma emergência. Após alguns minutos de viagem intensa, marcada pelo nervosismo e ansiedade, o protagonista desembarcou rapidamente do carro diante do edifício onde supostamente encontraria seu amigo. 4 homens de terno preto que pareciam mais guarda-costas devido ao seu porte físico imponente estavam prostrados na entrada. Com alguma hesitação, o protagonista aproximou-se de um dos seguranças, mencionando que estava procurando pelo manda-chuva. O segurança, com o walkie-talkie já em mãos, contatou a recepção para solicitar autorização para que o protagonista entrasse no prédio. Enquanto aguardava a resposta, que não demorou a chegar, a situação tornou-se um tanto quanto constrangedora. Do outro lado da comunicação, vozes discutiam a conveniência de permitir a entrada de Xiaoxi tão prontamente. Uma das vozes sugeria que ele deveria esperar, enquanto outra afirmava que não havia problema em deixá-lo entrar. De repente, ruídos privados e palavras embaraçosas começaram a ser ouvidas pelo telefone, deixando tanto o segurança quanto o prota desconfortáveis. Finalmente, o homem com o interfone cortou a comunicação e com um gesto indicou que Xiao poderia entrar. Guiado pelos corredores, ele foi levado até uma porta dupla de madeira e o segurança então disse que ele poderia entrar. O prota, um tanto quanto aliviado, mas ainda ansioso, agradeceu timidamente tocando a maçaneta. Ao entrar no apartamento, ele percebeu que a suposta urgência talvez não fosse tão crítica quanto imaginara. Seu amigo Sam estava sentado confortavelmente em uma poltrona, acompanhado de uma bela mulher, que o alimentava de maneira um tanto quanto teatral. Sam estava vestido com um terno branco como se estivesse prestes a fazer uma apresentação de galã, e o prota notou uma cena que parecia mais cômica do que emergencial. Sam, aparentemente relaxado, tentava engolir a comida que a mulher lhe oferecia, porém engasgou. Com esforço, ele conseguiu engolir, sorrindo e elogiando a mulher, dizendo que aquelas passas descascadas por suas mãos eram especialmente deliciosas devido ao amor extra que ela adicionava. A garota corou com um elogio e em resposta deu-lhe um beijo na bochecha. No meio desta cena inusitada, Sam cumprimentou o protagonista, que ainda estava tentando processar o que estava rolando. Xiao mencionou que talvez tivesse chegado em um momento inconveniente, preparando-se para deixar o casal em
privacidade. No entanto, antes que pudesse se retirar, Sen o deteve pedindo que ficasse. Embora a situação parecesse uma típica demonstração de afeto, a insistência de Sen fez com que o protagonista não partisse de imediato, sugerindo que havia algo mais por trás do convite para permanecer. Apesar do constrangimento inicial, o ambiente era descontraído e até humorístico, revelando que não havia nada real, perigo ou urgência. Apenas uma interação social peculiar entre amigos que, por um mal entendido, parecia ter uma crise. A tensão na sala era palpável à medida que a arte de Xiao, permeada de emoção, explicava era posta em julgamento. Seu amigo, cuja insatisfação mal se disfarçava sob uma fachada de apreço pelo momento, estava longe de se retrair. Assim, antes que qualquer um dos dois pudesse elaborar os seus pensamentos em palavras, a moça, com uma expressão enigmática, indagou se era o protagonista que tinha vindo resolver os seus problemas. Seguiu-se um breve silêncio que foi quebrado por uma risada dela, sugerindo que se o prota quisesse desejar se desvincular, ele precisaria devolver o considerável empréstimo de 250 mil pilas, com juros. O prota, alarmado com a cifra mencionada, tentou assimilar a informação, mas foi interrompido pelo louro que aconselhou ele a permanecer calado. O amigo então lembrou à mulher que um prazo adicional havia sido acordado, pois o prota claramente não estava preparado para saldar a sua dívida de imediato. A mulher, não satisfeita, frisou que a dívida deveria ser paga naquele instante, ou a única alternativa seria o prota continuar a ser o seu servo. Diante da exigência de uma terceira opção, ela estalou os dedos, ostentando um sorriso malicioso. Seu guarda-costas, um homem imponente com uma espada à cintura, aproximou-se e explicou ao prota que a única outra opção seria seguir as regras. A insistência da mulher em manter o amigo do prota sob seu controle era evidente e a situação começava a assustar o loiro, que compreendia as ameaças veladas. Quando a mulher, impaciente pela falta de resposta, desembanhou uma espada, o prota tentou intervir para proteger o seu amigo. No entanto, a sua tentativa apenas exacerbou a irritação da mulher. Com os olhos suplicantes, o loiro tentava apaziguar a situação, mas quando a mulher avançou em direção a ele com a espada erguida, a tensão escalou rapidamente. O prota foi impedido por um outro homem de intervir mais diretamente. A mulher, agora com a espada posicionada de uma maneira ameaçadora entre o loiro, provocava ele, questionando a sua coragem agora que ele enfrentava uma situação de verdadeiro perigo. O loiro, dominado pelo medo, parecia à beira das lágrimas, incapaz de verbalizar qualquer súplica por clemência. Percebendo a severidade do momento, o prota tentou mais uma vez interceder, insistindo à mulher que reconsiderasse suas ações. Quando ela finalmente consentiu em baixar a espada e se sentar para discutir a conversa, tudo ficou mais calmo. Todos na sala respiraram aliviados, acreditando que uma solução pacífica poderia ainda ser possível. E a mulher, mantendo um semblante de controle, estipulou que o prota poderia falar, mas deveria permanecer no local e obedecer se sentar sem fugir. Enquanto ela falava, o loiro, frustrado com a situação vulnerável, expressou seu descontentamento, o que apenas adicionou tensão ao ar já carregado. O prota, observando a interação, tentava mediar a conversa, lembrando o amigo das qualidades da mulher, que apesar de sua abordagem intimidadora, possuía atributos admiráveis. Este momento de mediação foi crucial, pois permitiu que ambos os lados reconsiderassem as suas posições e buscassem um entendimento mútuo. A discussão, embora ainda mais carregada de emoção, abriu um espaço para que o prota e seu amigo explorassem soluções mais pacíficas e talvez encontrassem um meio termo que respeitasse os interesses de ambos os lados. A negociação continuava tensa, mas a perspectiva de diálogo trazia uma nova esperança de resolução. Quando confrontado com a decisão de pedir demissão e devolver todo o dinheiro emprestado, a protagonista sentiu a tensão aumentar consideravelmente no ambiente, e o loiro acompanhou de perto a conversa, lançou um olhar severo para o rapaz, insatisfeito por não receber o apoio esperado dele. No entanto, o protagonista decidiu não dar muita importância a esse olhar, acrescentando que, ao contrário, ele nunca poderia esperar alguém tão admirável ao seu lado. Voltando-se para seu amigo, o protagonista tentou explicar o quanto a mulher parecia gostar dele, sugerindo que não era necessariamente ruim ser adorado dessa forma. Ele expressou com veemência que não toleraria mais a situação e não entendia que o seu irmão não apoiava como deveria. Nesse momento, a mulher, percebendo a coragem do protagonista em enfrentar a situação, começou a rir, aparentemente apreciando a bravura dos homens. Subitamente, o guarda-costas da mulher, empunhando uma outra arma, agarrou o pescoço do protagonista, intensificando o medo na sala. O prota, em um esforço para acalmar os ânimos, implorou à mulher que permitisse que ele conversasse com seu brother, mesmo que fosse por apenas alguns minutos, na esperança de que pudesse fazê-lo reconsiderar a sua decisão de partir. E a mulher, intrigada pela proposta, concordou em dar-lhes um momento para dialogar. Finalmente, após alguns gestos tensos, a mulher consentiu que eles tivessem apenas um minuto para pôr o papo em dia. Embora incertos se esse tempo seria suficiente, ambos sabiam que era melhor do que nada. A situação os fazia sentir como se estivessem presos em um jogo perigoso, mas estavam determinados a usar esse breve momento para mudar o curso da sua vida. Na varanda, longe dos ouvidos alheios, mas ainda sob o olhar vigilante do guarda-costas, o protagonista foi o primeiro a abordar a conversa. Ele lembrou seu amigo das vezes em que, durante a faculdade, ele fantasiava sobre encontrar uma mulher rica para sustentá-lo pelo resto de sua vida. Agora que essa fantasia parecia se tornar realidade, ele parecia confuso e hesitante, mas o loiro, envergonhado pelas lembranças, assegurou que sempre estivera brincando, mas aproveitou para revelar que a mulher era filha do chefe de Dao, um notório criminoso do submundo, e essa revelação esclareceu muito das atitudes da mulher que, com simples gestos, poderia intimidar qualquer um. O prota, ao compreender melhor a situação, tentou fazer o seu amigo ver que esse tipo de vida não oferecia escolha e que, apesar de ser uma mulher volátil, não havia como simplesmente desvencilhar dela sem consequências graves. Senna ainda estava confuso, insistindo que ele não poderia continuar envolvido com uma mulher tão imprevisível e horrível assim. Ele relatou episódios onde ela havia demonstrado força quase sobre-humana e impulsividade perigosa quando atirou facas durante um encontro casual ou atacou clientes
clientes em um bar, resultando em hospitalizações e até mesmo quase incendiando o local onde trabalhava. O prota, surpreso com as revelações e o perigo que seu amigo enfrentava, sentiu-se cada vez mais preocupado. Quando Sam mencionou o momento crítico em que havia tentado alertar o prota sobre a gravidade da situação, ele se sentiu impotente sem saber como ajudar. Sam por fim ressaltou que estava contando com a ajuda do prota, ainda que não visse uma saída clara. Sam, subjugado, murmurou um protesto enquanto a mulher, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, criava uma situação ainda mais desconfortável e tensa, manipulando os acontecimentos ao seu favor. Shaw, por sua vez, permanecia ao lado do amigo, determinado a não deixá-lo enfrentar essa situação sozinho, lembrando ele de que toda a bondade que Sam havia demonstrado no passado, agora o indivíduo de cabelos claros sorriu mais uma vez devido ao sentimentalismo de seu colega que dedicava palavras belíssimas. Logo, retomaram um tópico crucial, indagando se ainda possuía algum recurso financeiro e se despedindo. Ele reclamou novamente do montante exorbitante que a dama demandara, questionando quando ele tinha solicitado. Ela esclareceu que eram 20 mil pila de 2 dias antes, na ocasião em que o prota fez o pedido. Nesse momento, ele quase perdeu o controle da surpresa, interrogando por que ele havia emprestado o dinheiro, e o amigo revelou um tom de voz, explicando a falta de alternativas ao saber que o uso era para sua mãe, e seus lábios revelando frustração ao admitir tal fato. Ao perceber a preocupação no olhar do amigo, acreditando ter dito algo inadequado, o protagonista se desculpou, mencionando negócios em potencial que poderiam recuperar se necessário. Mas o amigo inicialmente esclareceu que na época do pedido seus recursos eram ilimitados, então recorreu à senhora, ainda continuando com os outros negócios para tentar quitá-la. A semana não havia sido das melhores, então ao colocar a mão em seu ombro, indagou se ele apenas queria aumentar a sua irritação ou causar problemas. Mas subitamente o protagonista o abraçou fortemente, ainda se sentindo culpado pelo ocorrido. Pediu que ele evitasse tais atitudes futuramente e tentou convencer o amigo a parar de se culpar, pois ambos eram filhos daquela senhora incrível que sempre tratou com tanto amor, então ele não poderia deixar de ajudá-lo em sua grave doença. Grato pelo abraço, um ambiente mais tranquilo riu levemente e provocou com piadas até que retornaram à conversa principal, pois precisavam dar a resposta à senhora. Ele prometeu que pagaria os juros devidos a todo custo, e apenas temia que ela tentasse enganá-la após receber o dinheiro dado ao seu semblante. O amigo assegurou que, embora ela pudesse ser imprudente, jamais quebraria sua palavra, pois se seu pai descobrisse, enfrentaria sérios problemas. Ele teve que se desculpar brevemente, pois recebeu uma ligação, pedindo que ela não tivesse pressa, e quando o nosso protagonista afastou-se e viu o nome da sua namorada, embora receoso, atendeu. Ao ouvir os gritos dela querendo saber por que ele não respondia e não atendia o telefone, ele não sabia o que dizer, então perguntou se ela estava precisando de ajuda. Exausto, mencionou que tinha algum dinheiro e pediu que ela não questionasse o motivo sem pensar. Iria encontrá-la imediatamente, aproveitando para perguntar quanto tempo poderia devolvê-lo. Pensou por um momento e respondeu que seriam apenas 2 semanas. Ela não se preocupou em prosseguir e disse que enviaria o dinheiro pelo Pix, agradecendo por sua compreensão. Após desligar, sentindo uma dor profunda logo após o dinheiro chegar, sentiu-se completamente exausto por ter que pedir um favor à sua namorada. A vida parecia muito difícil, primeiro com o problema da mãe e depois com a namorada que teve que deixar. E agora com seu grande amigo a quem precisava conforme a situação exigisse, fazendo o possível para não deixar escapar alguns detalhes. Lágrimas de frustração, esperando que a sua vida pudesse retornar ao normal rapidamente, até que voltou à realidade. Ele olhou para seu amigo pronto para seguir adiante com o plano, sem um pingo de arrependimento em suas ações. Então ele se voltou para o seu brother, mencionando que entrasse e entregasse o dinheiro. O amigo quis agradecer, mas Xiao não permitiu, sentindo que era ele quem mais lhe devia. Mais tarde, os dois já haviam deixado o local e agora andando de táxi, ele parecia um tanto quanto preocupado. Seu amigo tentou animá-lo, dizendo que trabalharia arduamente para ganhar o dinheiro, assim como ele, precisando continuar. Ele conseguiu recuperar o sorriso, tendo um amigo e irmão tão legal quanto seu amigo, embora brincasse que era mais uma maldição. Os dois apertaram a mão com um tapa forte, selando novamente a promessa de amizade. Ele disse ao amigo que entregaria sua própria vida por ele sem hesitar, mas o nosso querido protagonista decidiu contradizê-lo, mencionando que seria loucura fazer isso novamente, apenas para fazer o outro rir. Mais tarde, o protagonista saiu do carro dizendo adeus ao seu amigo, observando o carro partir até ele entrar no escritório. Ao passar pelo escritório da namorada, ela conseguiu ver a sua sombra pelo canto do olho e exclamou que estava muito feliz por vê-lo de volta. Não demorou muito para ela se levantar e correr para cumprimentá-la, escondendo uma pequena surpresa nas costas. Quando ele ia retribuir a saudação, ela mostrou um recipiente com comida que havia preparado, sabendo que ele não tinha almoçado. Ele se sentiu nas nuvens por ter uma mulher tão atenciosa, segurou suas mãos de uma forma delicada para agradecer pelo gesto e acrescentou que ela não precisava se preocupar tanto assim com ele. Ele colocou sua mão na cintura, mas ela ficou nervosa, mencionando que estava na empresa em horário de trabalho. Logo ouviram vozes e era da chefe deles que o separou, dizendo que não deveriam incomodar os demais no trabalho. A chefe levou o protagonista imediatamente para seu escritório, então ele pediu desculpas à namorada por deixá-la sozinha novamente. Ela entendeu, pedindo apenas que ele lembrasse de comer o que ela preparou, e assinou obedientemente até entrar na sala do diretor-geral. Ela o recebeu com vários gritos, chamando a sua atenção por sair da empresa sem explicação, e o prota ficou em silêncio, sem ter o que dizer. A mulher continuou a repreendê-lo, explicando que como líder de uma equipe de projeto, ele não podia fazer isso de jeito nenhum, a não ser que quisesse ser demitido. Enquanto ouvia os xingamentos de sua adorável chefe, o protagonista reflete que esperava que ela fosse lhe humilhar mais, mas já que apenas isso aconteceu, estava até aliviado. O coitado já estava completamente abatido, se perguntando se seria possível que ocorresse alguma coisa pior em sua vida. Bom, pega esse ditado aqui: nada tá tão ruim que não possa piorar. A culpa que ele sentia por mentir para sua esposa, o medo que ele sentia de perder a sua mãezinha e a preocupação
com a vida do seu irmão fazia o coitado de Xiaoxi se sentir como se fosse uma enorme montanha que estivesse sobre suas costas, deixando o garoto ainda mais abatido. Mais tarde o expediente havia chegado ao fim e o nosso querido herói caminhava juntamente com a sua amada, ainda completamente desanimado. Ao chegarem em casa, a mulher logo se espreguiça, animada por ter concluído mais um dia, porém o nosso herói continuava com um semblante pesado. Acaba que no fim, ela surpreende o protagonista dizendo que tenho calor. Rapidamente, para evitar qualquer conversa, o prota fala para sua namorada ir ver uma novela, caso contrário, ela iria perder, pois já estava acompanhando e tinha começado. A moça até se distancia do protagonista, mas a coitada reclama consigo mesma que realmente estava sentindo muito calor, o que não era muito normal. Logo, nosso querido herói, sem dizer muita coisa, se senta ao lado de sua amada, e isso surpreende a mesma, que rapidamente se vira perguntando ao prota o porquê o mesmo estava sentado ao lado dela. E ao ouvir essa pergunta, o seu corpo começa a ficar trêmulo, e o coitado logo dispara suar por todo o rosto, ainda mantendo um silêncio pelo ar. Depois de refletir por alguns minutos, o protagonista decide dizer o que estava pensando para sua esposa, porém interrompido pela mesma, que surpresa dispara que eles precisavam comprar comida nesse mês, já que estava perto de se esgotar o que tinha na casa deles. Assim, ela começa a pedir para o protagonista anotar tudo o que precisava comprar, e o mesmo vai ouvindo tudo. Porém, enquanto ela falava, o seu semblante se esvai e o seu rosto é adormecido, e em seguida o nosso querido herói começa a olhar para baixo todo triste. Depois de refletir calado, ele levanta seu olhar e diz para sua amada que estava tudo bem e que faria o que a mesma lhe pediu de imediato, sem nem pestanejar. E assim, o nosso herói se pôs a cozinhar para sua esposa de modo que pretendia retribuir de certa forma por tudo que a sua bela dama fazia por ele. E da sala, ela observava o seu marido com um baita sorriso no rosto, tentando entender onde é que ela foi que ganhou na loteria para ter um homem daqueles. Em seguida, o protagonista pede à garota para que ela se sentasse à mesa de jantar, para jantar, obviamente, e a garota segue o conselho do marido. Em seguida, ele chega com o prato, mantendo um sorriso em seu rosto, deixando a sua amada completamente de cara. Isso faz com que ela esboçasse um enorme sorriso em seu semblante, dizendo ao prota que foi tudo muito com carinho. Acaba que na realidade tinha pouca comida e o protagonista disse à sua namorada que não ia comer, mas ela insistia, dizendo que não queria aproveitar toda aquela delícia ali sozinha. No final, o protagonista decide comer e cai de boca no macarrão com ovo. E lá ele. Assim que Shin termina de comer, elogia o protagonista com o rosto todo corado, que agradece a sua esposa e continua dizendo que continuará dando o seu melhor por ela. Novamente, o prota começa a refletir e olha para sua esposa, porém, quando ele estava prestes a dizer algo para a mesma, a garota se levanta e sai dali dizendo para o protagonista esperar, pois ela precisava mesmo trocar de roupa. Ele segue a garota explicando para a mesma que não precisava ficar preocupada, pois dessa vez não era uma grande cirurgia que a sua mãe ia fazer, porém, ele precisa assinar, porque hoje em dia até mesmo as pequenas cirurgias precisavam da assinatura de um dos familiares. Mas, olhando nos olhos do protagonista, ela dispara que a mãe dele sempre foi muito boa para ela desde a sua infância, por isso que ela se sentia na obrigação de visitá-la agora. Olhando para baixo, aliviando a tensão do recinto, o protagonista brinca, dizendo que ela tem que parar de ser boba, e em seguida ele explica que se os dois fossem visitá-la, quem é que iria preencher o formulário de ausência no serviço? E ainda completa dizendo que se os dois forem, os dois perderiam um dia de trabalho, o que significava que também perderiam 2 dias de salário, que não seria nada bom para eles. Ela ainda tenta discutir com o nosso herói, mas ele fala para ela não se preocupar, pois definitivamente voltaria cedinho pela manhã. E ela ainda tentando aceitar essa notícia, com um semblante pesado ela confirma, mas disse que irá esperar para que o mesmo retornasse ao seu lar, com boa notícia sobre a sua mãe.